Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD gratuito aqui no YouTube. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho com projetos de tubulação e AutoCAD há mais de 10 anos. E eu criei esse canal aqui para compartilhar o meu conhecimento com você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre achuras no AutoCAD. Eu vou te ensinar tudo, coisas que ninguém nunca te ensinou, com certeza. Então se você gostou dessa ideia, do tema desse vídeo aqui, já deixa aquele joinha aí para nos incentivar a continuar criando conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma das aulas que nós vamos postar aqui. Beleza? Então vamos lá para a aula que ficou muito 10. Beleza, eu já estou com o AutoCAD aberto aqui. Eu criei alguns objetos aqui para nos ajudar com a criação das nossas achuras, tudo bem? Bom, eu tenho aqui na guia Home, eu tenho o painel Draw e eu tenho aqui o comando Achura do AutoCAD. Observe que interessante, quando eu clico no comando Achura, você viu? Eu cliquei, apareceu esse monte de ferramentas aqui. Essas ferramentas elas estão agrupadas dentro de uma guia dinâmica do AutoCAD. Nas versões mais recentes do AutoCAD, o AutoCAD criou essas guias dinâmicas para facilitar a utilização de alguns comandos e para te ajudar na organização, para que essas ferramentas elas apareçam só no momento certo, no momento que realmente você vai precisar, tá certo? Então quando você está criando uma achura, esses comandos aparecem. Na hora que você não está criando mais, eles somem, beleza? Então tá ok. Aqui no primeiro painel, aqui, ó, o painel Boundary, que é o painel de contornos da nossa achura, onde a gente define o contorno da nossa achura. Por padrão, o comando achura ele considera esse pick point. Ó. Ele não parece estar marcado, mas ó, olha aqui na tela. O pick point ele fala o seguinte: você tem que clicar dentro de uma área fechada para você poder criar uma achura, tá certo? Então eu posso sair clicando aqui, ó. Só que às vezes isso é meio inconveniente, né? Porque observa aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho um objeto com um monte de interferências dentro. E eu quero achura em todo ele, ó. Eu quero achura aqui, aqui, ó, aqui, tá certo? Aqui, aqui, ó, e fica difícil de eu criar essas achuras, tá vendo? E aí você vai tentando e vai dando trabalho e tal. Então, pensando nisso, o AutoCAD ele criou um recurso diferente. Em vez de usar apenas o Pick Point, ele tem um outro recurso, que é esse recurso aqui, ó, o Select, tá certo? E aí você clicando aqui no Select, ele vai pedir para você selecionar os objetos que você quer criar a achura. Então eu posso clicar aqui e aqui, por exemplo. E olha lá o efeito, ó. Você viu que legal? Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Isso reduz muito tempo da gente ficar clicando aqui, catando pontinho aqui para criar nossa achura. Só que esse comando ele não é perfeito, né? Obviamente. Ele só funciona se você tiver um objeto único. Por exemplo, aqui embaixo é um retângulo, aqui ó, é uma polyline fechada, esse contorno, esse círculo com uma linha aqui é uma polyline fechada, por isso que funcionou. Se eu tentar clicar em uma linha comum aqui, ó, essa aqui é uma linha comum, ó, tá vendo? Parece um retângulo, mas não é um retângulo. É um retângulo feito de linhas, tá certo? Então se eu clicar nessa linha, olha o que vai acontecer. O comando ele se perde, tá vendo? Ele cria um negócio, uma parada que não tem nada a ver, que não é o que eu quero. Então o que eu faço? Bom, se você fez isso, cometeu o erro de clicar numa linha aqui e para você não ter que cancelar todo o seu comando e refazer tudo de novo, eu não sei se você já sabe disso, mas tem como você desselecionar essa linha. Para fazer isso, você vai apertar o Shift, segura o Shift e seleciona novamente a linha. E aí ele desmarca a seleção, tá ok? Beleza. Então tá lá, ó, criei minha achura, beleza? Que bacana, criei uma achura única aqui dentro e ele ignorou todas as interferências que tinha aqui, né? Bem legal. Nesses casos aqui onde eu tenho essas linhas quebradas, assim, ó, aí eu não tenho jeito, eu tenho que selecionar lá o comando de achura, o pick point mesmo, e clicar aqui no centro e dar um Enter, beleza? Legal, né? Bacana.
Agora, eu vou te falar, a gente já criou uma Ashura, eu vou te mostrar como editar essas Ashuras, tá certo? Ah, eu não quero esse quadradinho, eu quero uma Ashura diferente. Eu não quero essa escala, o quadradinho está muito pequeno, como que eu aumento esse quadradinho? Eu não quero ele subindo aqui na vertical, eu quero girar ele. Então, tudo isso é possível ser feito, eu vou te mostrar isso agora, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, vou clicar em cima da Ashura e note que o painel de ferramentas ele voltou ali, tá vendo? Ó, quando eu não estou selecionado a Ashura, cadê as ferramentas? Sumiram. Na hora que eu seleciono a Ashura, as ferramentas apareceram novamente. Muito legal, né? Isso aí é as guias dinâmicas lá que eu te falei. Então vamos lá, vamos clicar aqui para fazer a edição da Ashura. Agora observe, ó, que eu tenho aqui o Remove habilitado e eu tenho o Create habilitado. Esse Remove ele faz o quê? Ele remove a Ashura de um determinado contorno. Então, por exemplo, imagina que eu quero remover toda essa Ashura aqui, ó. Ela é uma Ashura única. Ó. Observe que quando eu selecionei aqui, também selecionou aqui, tá vendo? E aí eu quero remover a Ashura, sei lá, aqui dentro, dentro desse contorno. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Remove e aí eu vou vir aqui e vou selecionar esse contorno e vou dar um Enter. Aí, ó, olha lá, a Ashura foi removida completamente, tá certo? Essa opção Recreate, ela serve para você recriar um contorno, tá certo? Então, por exemplo, imagina que agora é o contrário. Eu vou voltar aqui, eu tenho em Ashura lá, só que eu deletei aqui o contorno, tá certo? Eu fui lá e deletei. Ou já peguei uma Ashura que já estava sem o contorno, tá certo? Por algum motivo ela já veio sem contorno. Então eu consigo criar esse contorno novamente. Então eu seleciono a Ashura, aí eu venho aqui e clico Recreate, e aí ele pergunta aqui, ó, qual o tipo do objeto você quer criar para a Ashura? Região ou Polyline? Ele já vem setado como padrão aqui Polyline, ó, que é a melhor opção. Então eu vou aceitar o Polyline, vou dar um Enter, e aí ele pergunta, você gostaria de associar a Ashura com o contorno? Sim ou não? Eu também recomendo você, sim, associar, tá bom? Eu vou te mostrar daqui a pouco por que é importante você associar, tá bom? Vou deixar aí como associar, já está com o padrão aqui, ó, Y, né? Então vou dar um Enter e olha lá, ele recriou o contorno, muito legal, né? Então quando você tem uma Ashura lá, que a Ashura está lá e não tem mais aquele contorno, você fala, nossa, cadê o contorno? Aí você consegue recriar esse contorno, tá certo? Eu só vou colocar esse contorno aqui num layer diferente, para a gente poder perceber melhor, tá certo? Beleza. Então aqui, ó, se eu no Boundaries aqui, observe que tem uma setinha aqui. Se eu expandir essa setinha, eu tenho a opção aqui, ó, Display Boundary Object. É para mim selecionar o contorno. Observe que eu selecionei a Ashura, eu estou com a Ashura selecionada, mas o contorno não está selecionado. E aí eu poderia ficar aqui catando, né, selecionando manualmente, mas tem uma forma dinâmica de fazer isso. Então eu seleciono a Ashura, venho aqui e seleciono o Display Boundary. Isso é bom porque você vai conseguir movimentar, ó, se eu quiser movimentar, rotacionar, fazer qualquer coisa com esses objetos. Em vez de eu ficar selecionando objeto por objeto, eu seleciono apenas a Ashura e aí eu venho aqui e mando selecionar os contornos. E aí tá lá, ó, foi selecionado os contornos. Muito legal também, né? Isso pode economizar muito tempo para você, dependendo do desenho que você estiver fazendo aí. O próximo painel da edição de Ashuras aqui é o tipo de Ashura, tá vendo? Tem esse pattern aqui que basicamente são os padrões. E eu tenho aqui os tipos de Ashura. Eu posso deixar minha Ashura sólida, posso deixar ela com esse quadradinho aqui que eu criei, umas linhas, outras linhas. Então tem diversas opções aqui, ó, tá certo? Eu vou colocar nessa de tijolo aqui, vou colocar essa aqui, ó, de tijolo, que lá na frente eu vou te mostrar outros recursos bem legais e essa de tijolo aqui vai ficar bem bacana, tá certo? Beleza. E aqui do lado, ó, eu tenho o painel Propriedades, né? Properties. Aqui no primeiro menu aqui eu tenho a opção Pattern. Essa opção Pattern, eu vou dar um ESC aqui rapidinho para te mostrar aqui uma opção de criação da Ashura que você vai entender bem legal agora. Ó. Aqui no comando para criar as Ashura eu tenho uma setinha aqui. Se eu expandir essa setinha, observe que eu tenho outras duas opções. Ó. Eu tenho a opção Gradiente e tenho a opção Boundary, tá certo? Essa opção Gradiente,
para mim pôr a Ashura gradiente. Então eu não preciso necessariamente criar ela aqui gradiente. Eu posso criar aqui normalmente e quando eu estiver editando eu posso mudar ela para gradiente, tá certo? Então beleza, aí eu venho aqui, ó, nessa primeira opção aqui nesse combo box, eu tenho lá o solid, gradiente, pattern e uma indefinida. Que essa user definida aqui, ó, é quando você tem os seus próprios modelos de Ashura, aí você cria um modelo especial de Ashura e tal, e aí você pode usar esses modelos aqui, tá certo? O modelo do usuário, tá bom? Então beleza. Aqui eu vou voltar ele para pattern e vou deixar aqui os tijolinhos lá que a gente fez. E aqui, ó, nesse tijolinho, eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse segundo combo box é a cor da Ashura, tá vendo, ó? Você pode mudar a cor da Ashura aqui, ó, se você quiser, certo? Eu não recomendo muito você fazer isso. O que eu recomendo é você deixar aqui em by layer ou em by block, tá certo? E aí a cor da Ashura vai ser conforme a cor do layer, tá certo? Esse outro combo box de baixo aqui, ele serve para você, nesse caso aqui, tá, da Ashura tipo padrão aqui, pattern, ele serve para você incluir um fundo nessa Ashura. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho uma parede lá, que eu quero representar uma parede de tijolo, e eu tenho a Ashura do tijolo e no fundo eu tenho a cor do tijolo. Então essas linhas aqui, elas representam como se fosse o rejunte, né, a divisória de um bloco para o outro, de um tijolo para o outro, e no fundo eu represento uma cor de fundo para esse tijolo, tá certo? Bacana, né? Agora, eu vou mudar aqui para gradiente para você ver que as opções elas mudam. Ó. Observe que o tijolo sumiu. Percebeu? O tijolo sumiu. Quando eu estou usando gradiente, eu não tenho essa opção. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa opção de fundo, de pôr um fundo. Então eu tenho apenas um sólido gradiente, tá certo? E aqui eu tenho várias opções. Observe que aqui do lado ele mudou aqui, ó. Tem um gradiente central, descendo, um círculo, tá certo? Então se você expandir aqui, ó, você vai ver que você tem aqui, ó, várias opções, ó, tá certo? Do gradiente. Muito legal, né? E aqui eu tenho a cor 1 do gradiente, né? Porque se eu estou trabalhando com gradiente, o gradiente ele tem duas cores, tá certo? Então eu tenho a cor 1 aqui, ó, que eu posso pôr vermelho, e aqui eu tenho uma outra cor, sei lá, vou pôr verde, por exemplo, tá certo? Então tem duas cores aqui do gradiente, tá certo? Olha lá, que legal, né? Então beleza. Eu vou voltar aqui para o tijolo que eu tava lá, certo? Que eu vou utilizar ele mais para frente. Aqui eu vou colocar ele no pattern aqui, ó, tá bom? Beleza. E aqui do lado, ó, eu tenho a transparência da Ashura e eu tenho o ângulo e a escala. Esses três objetos são muito bons. Ó. Observe que eu tenho aqui, eu tenho esses objetos aqui, tudo bem que eles estão à frente, né, da minha Ashura. Eu vou mandar eles para trás aqui, só para te dar esse exemplo da transparência da Ashura, tá certo? Então, para mandar um objeto para trás, se você não sabe, você vai acessar o comando Draw Order. E para fazer isso, você digita no seu teclado aí DR, que é o atalho para dar o Draw Order. Você dá um Enter e você seleciona a opção Back aqui, ó, para ir para trás, tá certo? Então, olha lá, todos os meus objetos já foram para trás. Agora eu vou aplicar transparência nessa Ashura. Então eu seleciono a Ashura e venho aqui, ó, transparência, e eu vou aumentando aqui essa transparência até um ponto que eu queira aqui, que eu achar legal. Observe que eu coloquei a transparência lá 17 e não apareceu nada transparente aqui ainda. É porque eu estou selecionado, porque eu estou com a Ashura selecionada. Então, para me visualizar isso, eu preciso sair, desselecionar essa Ashura, tá certo? Então, eu vou dar um ESC aqui, ó, e observa lá, ó, já criou já começou a ficar um pouquinho transparente ali, tá vendo? Eu vou aumentar um pouco mais a transparência para você ver melhor. Vou colocar aqui uns quase 50%. Olha lá, certo? Então agora eu tenho uma Ashura transparente. Agora eu vou mudar a escala desse tijolo, ó, que eu tenho uma parede aqui que eu quero pôr um tijolo. E essa parede está muito grande, né? Então eu posso ir mexendo aqui na escala, ó, tá certo? Eu vou, sei lá, eu quero 0,1 aqui. Olha lá, agora sim, agora eu tenho um efeito de parede, né? De verdade, porque antes não parecia uma parede, parecia uma coisa qualquer aí, certo? E agora, vamos supor que eu não quero esse tijolo aqui, eu não estou fazendo uma parede, eu estou fazendo uma paginação de piso, por exemplo. Então eu posso rotacionar isso aqui, ó. Posso vir aqui, ó, e ir rotacionando, ó, tá certo? Ah, eu quero esse aqui a 45 graus. Você digita aqui 45, ó, e tá lá sua Ashura a 45 graus. Legal, né? Então, bacana. Vou voltar aqui para 0 graus, tá?
para simular realmente uma parede. Observe um negócio muito interessante que a gente tem aqui, ó, que às vezes muita gente não sabe fazer isso, é que observe o seguinte, ó, o tijolo da minha chura, ela está cortando embaixo, está cortando em cima, está cortando do lado esquerdo, está cortando do lado direito. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a chura está começando no centro e não na face aqui. Tem como mudar isso, tá certo? Então aqui, ó, no próximo painel aqui, ó, os 7 origens, você pode clicar aqui e aí você especificar um ponto qualquer na tela onde você quer que a sua chura comece. Por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, eu quero que a minha chura inicie exatamente aqui, ó, nesse canto aqui, tá certo? Então observa lá agora, ó. Agora eu tenho um bloco certinho aqui, eu tenho um tijolo certinho aqui, completinho, e aí eu vou andando com a fileira, ó, e lá no final eu tenho o corte. Eu tenho um meio bloco ali, um quarto de bloco, sei lá, mas que é o padrão, é isso que acontece na prática, né? Tá certo? E as fiadas também, a mesma coisa. Tem a fiada 1 e vai subindo, e a fiada 1 está completa, e a última fiada lá, ela deu incompleta. Beleza, não tem problema. Na prática isso acontece bastante. Dependendo da altura da parede, não vai casar certinho as fiadas, né? Então, essa é uma forma de você mudar isso. Aqui, ó, eu já tenho, se você expandir essa setinha aqui, ó, eu já tenho alguns padrões aqui predeterminados, ó. Para você não ter que clicar na tela, eu quero que comece no canto direito, lá, inferior direito. Olha lá. Eu quero que comece no superior esquerdo. Olha lá. Tá vendo? Então aí você vai mudando. Não deu, aqui não casou certinho porque eu tenho essa achura aqui, ó, em cima nessa bola aqui, e ele está considerando esse canto aqui na verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar essa achura dessa achura aqui, ó, tá certo? Então eu vou aproveitar e já vou te ensinar outro recurso aqui da achura. Então observe que ela é uma achura só, mas eu quero separar as duas, porque uma achura tá atrapalhando a outra aqui, tá certo? Então eu vou separar isso. Como que eu faço? Você vai vir aqui, ó, aqui no próximo painel, aqui, ó, no Options, você expande esse botãozinho para baixo e tem aqui, ó, o comando, ó, Separate Achuras. Aí você clica aqui e pronto. Agora são duas achuras, ó. Essa aqui é uma achura e essa aqui é outra achura. Aí agora sim, você volta lá e muda lá. Eu quero que comece em cima aqui, ó, no superior esquerdo. Ó lá. Aí foi lá e deu certinho, tá certo? Quando você vai fazer essa paginação certinho aqui, o ideal é que você tenha uma achura única, tá? Então tem uma parede, uma achura. Se você tentar fazer a mesma achura para diversos objetos, provavelmente não vai dar muito certo, beleza? Então tá bom. Vou interromper a aula aqui rapidinho só para te dar um recado e te perguntar uma coisa. Primeiro, você está gostando dessa aula? Se você estiver gostando, já deixa aquele joinha aí para nos incentivar, porque isso vai nos ajudar bastante, vai fazer com que o YouTube entenda que o meu conteúdo aqui é um conteúdo bom e ele vai mostrar esse conteúdo para várias outras pessoas, tá certo? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula como essa aqui. E se você conhece alguém que precisa aprender AutoCAD ou que quer aprender AutoCAD e não está conseguindo, compartilhe esse vídeo aqui com ele, que eu tenho certeza que você vai ajudar bastante essa pessoa. Beleza? Então vamos voltar lá para a aula que ainda tem um monte de dica legal aqui para dar para você sobre achuras. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, observe que eu tenho a opção aqui, ó, eu cliquei aqui e eu tenho essa opção Associative aqui, tá vendo? Essa opção Associative, o que ela faz? Observe que ela está habilitada, tá vendo? Ó, tem um contorno azul aqui e tal, isso indica que ela está habilitada. Se eu desabilitar, bom, primeiro o que ela faz estando habilitada? É o seguinte, ó, se eu pegar o contorno aqui da minha achura e puxar aqui, ó, observe que a achura ela se ajusta a esse contorno. Isso só é possível porque a minha achura ela está com esse padrão associativo aqui, tá certo? Se eu desabilitar esse padrão associativo, ó, eu venho aqui e desabilito. Aí o que acontece? Ó? A achura ela vai perder essa característica de se ajustar. Ó. Ela não vai se ajustar mais, tá certo? Então vai ter hora que eu vou querer isso e vai ter hora que não, tá bom? Então, aí eu desassociei lá. E agora, como é que eu faço para reassociar? Ou então você pegou um desenho que a achura já tinha perdido essa associação aí. Então, como que eu faço para reassociar? Se você procurar aqui, nessa guia aqui de edição,
você não vai encontrar um comando para fazer essa reassociação. Isso muita gente não sabe nem que dá para reassociar. Muita gente faz o quê? Ele deleta o contorno e recria o contorno, que também é uma opção. Mas eu vou te mostrar agora como associar isso, tá certo? Então eu tenho uma Ashura aqui que não está associada ao contorno, e agora eu vou te mostrar como associar. E se você ficar procurando um comando aqui para fazer isso, você vai procurar a vida inteira e não vai achar, tá bom? Então como que você vai fazer isso? Você vai digitar o seguinte aqui na sua linha de comando aqui, ó, no command line. Você vai digitar traço e vai digitar H, e aí ela já vai começar a prever, ó, certo? Você vai acessar esse comando aqui, ó, traço chat edit. Quando você clicar nele, ele vai pedir para você selecionar um objeto Ashura, e aí você vai selecionar a Ashura que você quer associar. Então você vai clicar nessa Ashura aqui, aí você vai dar um enter, e aí observe que apareceu uma infinidade aqui de opções, ó, tá vendo? Um monte, ó. Disassociate, que é para desassociar, um estilo, propriedades, draw order, um monte aqui. E uma delas, ó, é o que? O associate, ó. Associate. Como que você vai acessar essa opção associate? Bom, você pode clicar aqui direto, ou você pode digitar as letras que estão em destaque aqui, ó, o AS. Nesse caso, como eu já estou com o mouse aqui em cima, eu vou clicar, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Aí você pode até assustar agora nesse momento. Nossa, mas a minha Ashura sumiu. Calma, isso é completamente normal, tá certo? Ele está pedindo agora para você informar um ponto interno, como se fosse aquele pick point quando a gente vai criar a Ashura, ou selecionar um objeto. Nesse caso eu vou selecionar um objeto, porque eu já tenho o meu contorno aqui, é um objeto, tá certo? Então eu vou selecionar. Vou clicar aqui, ó, em Select Object, e aí eu vou vir aqui e vou selecionar esse objeto, ó. Na hora que eu seleciono, aí eu dou um Enter e tá lá. A minha Ashura voltou, e quando eu clico nela aqui, veja, ó, ela já está novamente associada. E aí eu posso pegar o meu contorno aqui e puxar esse contorno aqui, ó. E aí a prova tá aí de que ela realmente está associada. Tá certo? Legal, né? Muito bacana. Isso. Para te mostrar esse outro recurso aqui, esses outros recursos, eu vou copiar aqui um texto que eu já tenho aqui num outro arquivo aqui. Muitas vezes a gente tem Ashuras que a gente precisa colocar textos por cima, tá certo? E às vezes a gente precisa recortar esse texto, tá certo? Porque às vezes a Ashura fica muito congestionada, uma escala muito pequena às vezes, e aí o texto ele meio que fica esquisito, ou não fica legal, não fica bem visível, tá certo? Então você tem a opção de você cortar essa Ashura aqui, tá certo? Você cortar ela e fazer com que ela, na posição onde tem o texto, não tenha a Ashura. A Ashura vai ficar só fora do texto, vai ficar dentro do objeto e fora do texto, tá certo? Ó, muita gente acha que não dá, depois que você já tem a Ashura aqui, e você coloca um texto aqui em cima, e olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar essa Ashura e eu vou vir aqui na opção, e vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou mandar cortar, ó, Oats Slant Detect. E eu clico aqui e nada acontece. E aí eu venho, vou ver essa outra opção. Eu clico aqui e também nada acontece. Caramba, não dá para fazer, e agora? Vou ter que deletar minha Ashura e fazer de novo. Essa é uma opção, mas existe uma forma de você fazer isso, tá certo? Por que que essa Ashura não aceita essa mudança aqui? Não é que ela não aceita, ela até aceita. Por que que não acontece nada? É porque a Ashura ela não está entendendo esses textos, certo? Para que a Ashura faça isso, ela precisa ter esses textos associados a ela, tá certo? Assim como a gente associou o contorno aqui, ó, ela precisa que esses textos também estejam associados a ela, tá certo? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reassociar esses textos à Ashura. Então, por exemplo, ele está associado aqui, tá vendo? Ó, associative está habilitado. Só que quem está associado a essa Ashura? Somente o contorno. Esse texto aqui eu criei depois, então ele não vai associar automaticamente. Eu tenho que associar isso.
Só que se eu tentar associar, veja o que vai acontecer. Ó. Eu vou acessar o comando lá para associar. Vou acessar o comando aqui. E aí eu vou clicar nessa Ashura. Beleza, dou um Enter. E aí eu vou tentar associar aqui. Ó. Vou clicar aqui. E olha o que aconteceu. Não aconteceu nada, saiu do comando. Por que saiu do comando? Saiu do comando porque o comando está entendendo que essa Ashura ela já está associada. Então não tem como você associar uma coisa que já está associada. Então para você fazer isso, você fala, nossa, e agora? Então como é que eu vou associar esses caras? Bom, você vai precisar tirar essa associação. Então você desativa, tá certo? E agora você ativa tudo de novo, tá certo? Então aí você acessa o comando lá novamente. Seleciona a Ashura. Seleciona a Ashura, dá Enter, e aí você vem aqui na opção Associate. Observe que agora funcionou, agora o comando veio para a tela bonitinho aqui. E ele está pedindo para mim clicar numa área aqui. Ó. Eu posso clicar aqui, tá certo? Ou eu posso selecionar os objetos, tá certo? Se eu clicar nessa área aqui, ó, olha o que aconteceu. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou vir aqui e... Bum! Não funcionou, tá vendo? Então, como que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecionar, não, clicando não vai funcionar. Então você vai, aí só que ela já associou, ela associou de novo ao contorno. Desmarca, e aí você vai lá no comando de associação novamente, de edição de Ashura. Aí você seleciona a Ashura, manda associar, e aí você pega a opção Select Object aqui, ó. Aí você clica aqui, clica nesse cara e, ó lá, observe que ele até já selecionou o texto também, ó, só de clicar aqui, tá vendo, ó? Já selecionou, mas só para garantir, seleciona assim, ó, e aí você vai dar um Enter. E olha lá, já aplicou o efeito, tá vendo? Então assim, dá sim para fazer essa associação. Às vezes muita gente não conhece, mas dá para fazer. E obviamente que outro meio seria você deletar a Ashura e criar de novo. Aí você vem aqui e cria de novo. Ao criar, ela já vai criar certinho, tá bom? Então aí vai do que você achar mais rápido. Se você tiver pouca Ashura, às vezes é mais rápido você deletar e criar de novo. Ou se você tiver muita Ashura ou uma Ashura muito complexa, é melhor você reassociar. Então aí vai depender do seu caso, tá bom? Beleza. Agora eu vou mudar essa Ashura aqui, ó, para uma Ashura sólida. Para me te dar um outro exemplo e vou mudar aqui para, vou mandar ignorar, tá certo? Esse cara aqui, ó. Beleza? E agora observe que eu tenho lá uma Ashura sólida, um texto por cima. Legal, bacana. Às vezes, por algum motivo, o texto ele vem por baixo da Ashura, ou a Ashura, sei lá, tá por cima. Onde que eu controlo isso? Você pode selecionar a sua Ashura e você vem aqui nesse Options e aqui você tem essa opção aqui, ó, Send to Back. Então a sua Ashura está para trás. Eu vou mandar ela para frente agora, ó. Bright to from, enviar para frente. E agora a sua Ashura está por cima do texto. Às vezes você cria um texto e esse texto automaticamente ele já cai por baixo. E aí você tem duas opções. Ou você manda a Ashura para trás ou você manda o texto para frente, tá certo? Aí vai depender de como você quer fazer isso, tá certo? E aqui eu tenho uma outra opção, que é o seguinte: eu tenho a opção de trabalhar com o contorno, tá certo? Eu tenho o contorno da minha Ashura aqui, ó. Observe que quando eu enviei a Ashura para frente, ela ficou inclusive na frente do contorno. Só que às vezes, e agora, ó, observe que eu não estou vendo o contorno vermelho aqui, tá vendo? Agora, só que eu quero enviar a Ashura para trás do contorno. Então eu vou clicar aqui, e aí eu vou aqui na opção, e eu venho aqui, e aí eu coloco aqui, ó, Behind Boundary. Que eu estou enviando a Ashura para trás do contorno. E esse outro aqui eu envio a Ashura para frente do contorno, tá certo? Então eu vou mandar isso aqui para trás do contorno. Ó. E observe que agora ó, eu tenho o contorno está visível, está aparecendo. Às vezes eu quero manter esse contorno visível ou não. Só que observe que o texto também veio para frente automaticamente, né? Por que o texto também veio? Porque o texto, para essa Ashura, ela é considerado um contorno também, entendeu? Se eu quiser mandar o texto para trás, aí, nesse caso, se eu ficar mexendo na Ashura, eu não vou conseguir. Agora eu vou ter que mandar o texto mesmo para trás. Eu quero pegar esse texto aqui e quero mandar ele para trás. Então eu vou acionar o comando Draw Order, com o atalho DR, dou um Enter, e aí eu vou mandar para trás. Vou escolher a opção Back.
Beleza, e ele foi para trás. Ah, mas para que eu queria um texto atrás? Às vezes você pode querer ele atrás e pôr uma transparência nessa Shura. Aí você vem aqui, ó, sei lá, joga uma transparência, né? Às vezes cria um efeito bem legal, tá certo? Às vezes tudo é possível, um monte de... Eu estou mostrando as possibilidades que você tem e aí você vai usar conforme a sua necessidade, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não deu aquele joinha, já deixa aquele joinha aí para nos incentivar a continuar criando conteúdos como esse aqui, muito bom, tá certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma dica que nós vamos postar aqui, beleza?